Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Nossa, Ayrton, olha essa voz hoje, hein? Momento, né? Potente. O perfil urbano de Porto Alegre está prestes a sofrer uma grande transformação. Neste mês, o prefeito Sebastião Melo entregou à Câmara de Vereadores seu projeto para o novo plano diretor da capital. Melo sustenta que a mudança será para melhor. É o mesmo que acham os grandes empresários da construção civil. Um setor que pretende fazer grandes negócios a partir das alterações propostas, como a permissão para erguer edifícios de até 130 metros de altura. Hoje, no podcast, vamos conversar com quem acha que, em vez de ganhar, a cidade poderá sair perdendo. Estão aqui um ex-prefeito e profundo conhecedor das visões em disputa pelo controle da capital e uma vereadora que participa do debate sobre o novo plano diretor, ambos do Partido dos Trabalhadores. Muito bem-vindo, Raul Ponte. Tudo bem, Kátia? Bom dia, Juliana, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, Ayrton? Muito bom. Bem-vinda, Juliana de Souza. Bom dia, tudo bem, Kátia, Raul? Bom dia a todos e todas também que estão nos ouvindo. Muito bem, Centeno, vai lá. Bom, como a Kátia falou, né, nesse mês, o prefeito Melo entregou o projeto do novo plano diretor, né, para a Câmara. E ele diz, abre aspas, que foi o melhor que poderia ser feito, fecha aspas. Quem ganha e quem perde com o novo plano diretor? A pergunta para os dois, começa com o Raul, depois a Juliana. Quem leva a pior? Quem ganha? Olha, Centeno, eu acho que a primeira, digamos, a primeira derrota, né, assim, ou primeiro prejuízo, é que o plano diretor de Porto Alegre, ele era singular em relação ao resto do país. Por que ele era singular em relação ao resto? Porque é o único plano que garantia uma presença direta, e garante até agora, porque ele ainda não foi revogado. Ele foi construído para garantir uma representação direta da população dentro de uma estrutura pensada que envolvia o orçamento participativo e envolvia as regiões de planejamento. Uhum. Cada duas regiões do orçamento participativo corresponderiam a uma região de planejamento. E estas regiões tinham a possibilidade de eleger diretamente, né? Então nós tínhamos uma composição do Conselho, né, que era uma composição que garantia uma participação direta da comunidade e um resguardo ao grande problema, que é o que tem este novo aqui agora, né? Que até sinaliza para aumentar, mas aumentar uma representação oficial, de representação ou do próprio Estado, da Prefeitura, ou de entidades que... claro, então você estrutura, quer dizer, quebra essa questão, que era uma questão, quando foi aprovado, foi fruto de um debate muito longo. Ele começou no segundo mandato da administração popular, quando o Tarso era prefeito, no primeiro congresso da cidade.
Nós só Foi terminamos... ano 93. 93. E só terminamos este debate em 95. E em 97, o plano foi apresentado à Câmara para quando, então, seria aprovado, né, pelo Poder Legislativo. Ou seja, um processo de 4 anos. Exato. Todo esse período, principalmente o de 97, onde, depois de recolher todas as contribuições de entidades empresariais, sindicais, associativas, as mais variadas, de especialistas da universidade, dos institutos como o IAB e etc., né? Se produziu uma peça, né? Bem, e esta ainda passou por um seminário de 1 ano. Durante 1 ano, de 97, a usina do gasômetro era o palco desse debate. Então, quando o projeto foi para a Câmara, ele era fruto, não vou dizer de um consenso, né? Mas era fruto de um processo muito longo. Não é audiência pública, como foi feito recentemente, né? Em que as pessoas vão lá, como eu fui lá no auditório, para ouvir uma preleção do secretário, da secretária do secretário, da especialista, do não sei o quê. Quando chegava para falar, tinha uma fila, cada pessoa tinha 2 minutos, 3 minutos para falar, e ainda tinha que disputar na fila, né? Então, era um negócio que não era para... Olha, quem tem uma contribuição, quem tem uma avaliação mais estudada, mais precisa, mais qualificada, etc., tem que participar de um processo muito mais rico, né, de audiência para valer. Bem, os vereadores ainda levaram 2 anos. Então, a lei atual é de 99. Que, por coincidência, fechou 20 anos em relação ao último, que era de 79. Né? E que tinha problemas, como certamente o de 99 também tem problema. Mas um plano diretor não é assim de que a cada 20 anos, ou 25, o que for, você muda o plano como se fizesse mudou a cidade. Não, a cidade é a mesma. As tendências que a cidade tem, tipo um centro radiocêntrico, né, que demarcou toda a formação do nosso processo de mobilidade urbana, que era as linhas dos bondes, né, que foi a história de Porto Alegre, né, o Menino Deus, a Bento Gonçalves, o Partenon, né, o Petrópolis, a Voluntários da Pátria, todas se formaram a partir de um serviço público, que eram os bondes, que eram... por ali é que as pessoas se mexiam na cidade. E ela era radiocêntrica, tinha um problema grave, né, porque tudo convergia para o centro. Bem, então isso tinha que ser discutido, tinha que ser questionado. O chamado 4º distrito, né, ele foi modificado. Não é que o último plano proíbe, dificulta. Não, mudou radicalmente. O problema que tinha, além do problema das enchentes, né, que demandava obras muito grandes, obras estruturais, como algumas foram feitas, né, os condutos forçados que tem na Hoffman, né, foram feitas por isto, porque havia um problema sério. Quanto mais a cidade densificava em Higienópolis, a parte mais alta da Auxiliadora, toda essa região, claro, a água ia toda para o 4º distrito. Então, o sistema do 4º distrito não aguentava e era, além do perigo da enchente reversa, ou seja, o avanço do lago sobre a cidade. Então, essas coisas, elas eram reais, existiam e foram atendidas, mas era um distrito industrial.
Então é evidente que ela ficou para trás num processo de adensamento mas isso foi corrigido, né? Foi mudado, né? Também não podia obrigar e fechar a fábrica ou fechar serviços. Não, mas ele passou a adequar uma nova realidade. Então, a altura dos prédios, né? Se viveu, né, o espetáculo do Santa Cruz, o maior prédio do mundo, todo feito né, moderno, todo de aço e a estrutura metálica. E todo. Quer dizer, bem, a discussão que se fez é que tá bom, é bonito, tá, mais de 30 andares, mas e a infraestrutura? E o deslocamento, e o transporte, e o acesso. E se ocorre um incêndio? Os bombeiros estão equipados para resolver? Então, você vê que um plano diretor não é problema só de altura. É uma infinidade de problemas. É a mobilidade, é o acesso, também a altura, né? E ali se definiu que o padrão também não estava obrigatoriamente um tacão de ferro. Não. A altura é 15 andares, algo razoável. Né? Razoável, 45 metros, etc. Mas lá tem um terreno enorme sobrando. Tá bom, mas se tem terreno sobrando, você pode apresentar um projeto especial, pode dizer, olha, mais 2 andares, mais 3... E vai compensar com o terreno, vai compensar com a abertura, vai compensar... Né? Quer dizer, essas coisas não são novidade. O projeto pensava. Agora, ele pensava também a mobilidade. E é nisso que a cidade pecou. No abandono do sistema protetivo, que também tem que fazer parte de um plano diretor, não é só a altura de prédio. O sistema protetivo foi abandonado, achando que não ia ter mais enchente como a de 41. Né? Todo o sistema de bombeamento foi sucateando, e esse é um serviço que não tem hora, ele é 24 horas por dia. Ele tem que estar no fio da navalha, né? 24 horas, sempre. A ideia das terceirizações, a ideia de diminuir custos, a ideia deu o que deu, que todos nós vivemos. Quer dizer, o sistema, o plano de mobilidade, por exemplo, que deixamos e que estava sendo construído na cidade, foi completamente abandonado. A IPTC desapareceu. Né? A IPTC desapareceu. O governo entregou, não esse, já o do Fogaça, entregou para os empresários o controle da Caixa de Compensação. A IPTC foi criada para isto. Ela tinha outras funções, outras tarefas, também de planejamento, também de racionamento, mas ela foi criada exatamente para você ter controle sobre um sistema que tem tarifa única, que é necessária, que é correta, que é social. Né? Mas quem é que controla o custo? Como é que eu compenso as linhas da Restinga com a linha São Manuel, com a linha Santana, que só pega o bem bom aqui do centrinho? A gente teve aqui recentemente o Mauri Cruz, né? O Mauri falou claro, muito sobre o Mauri foi. Mas eu queria escutar um pouquinho a Juliana sobre... O que tu acha, Juliana? Quem ganha e quem perde? Então, Kátia, acho que essa é uma ótima pergunta, né? Quem ganha com este plano diretor, visivelmente, é quem já está ganhando com esse processo que a cidade vive de entrega aos interesses do mercado, sobretudo das grandes incorporadoras, da especulação imobiliária, mas não só. Há um pacto de elites, um grupo econômico que se apropriou da cidade, que hoje, na verdade, está sentado junto do prefeito Melo na cadeira da prefeitura. E quem perde? Quem perde é o nosso povo.
Quem perde é a nossa cidade, na sua memória, na sua história, na sua paisagem, na sua construção de produção de vida. A cidade, o lugar onde a gente vive, é onde a gente produz a nossa existência no mundo, né? Os bairros onde a gente cresce, isso se perde e perdemos todas e todos nós. Perde a cidadania, porque perde-se a participação popular, perde-se o controle social na gestão e planejamento urbano, como nosso ex-prefeito bem falou. Então, perdemos todos nós e ganham muito poucos. Ganham muito poucos por interesses que sequer conseguem ser sustentados nessa proposta. Eu tenho falado junto aos movimentos, às entidades com quem eu tenho caminhado nessa luta, né? Presido a Frente Parlamentar por Justiça Climática no Planejamento Urbano e Cidade Resiliente, onde a gente tem constituído ali uma ferramenta de interlocução social e organização da sociedade civil para incidir no processo legislativo na Câmara. Por meio dessa perspectiva, né, de que nós tivemos até aqui um processo administrativo repleto de irregularidades e de ilegalidades nessa revisão do plano diretor, com a restrição do papel do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, com deficiências nos relatórios de participação da sociedade civil. Nós tivemos diversas propostas aprovadas nas conferências de revisão do plano diretor que não estão lá no plano protocolado. E por que não estão? Não se diz nos relatórios. Então, a sociedade civil que participou desse processo, que já teve vários problemas, porque a gente teve muitos problemas nas oficinas, nas conferências, né? No meio disso, a gente teve que conquistar na justiça a eleição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental. Há diversas ações em curso, questionamentos. Esse processo é repleto de insegurança jurídica, né? Pelo cerceamento, sobretudo, da participação social. E nós, além disso, tivemos a exclusão da sociedade civil na consolidação das propostas finais, sobretudo pós-audiência pública. Então, isso foi feito a portas fechadas pela equipe da Ismamus, uma equipe que assina o plano diretor, que sequer é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem olhado para esse processo e dito que todo o processo administrativo de revisão do plano diretor, ele foi conduzido por meio de ilegalidades e irregularidades para assegurar os interesses de poucos em detrimento da maioria da população que queria incidir nesse processo por meio das diversas entidades e movimentos sociais. E o que isso gera? Isso gera a apresentação de um plano que não é um plano diretor. É um plano de negócios. É um plano de negócios para poucos. É isso que a gente tem falado. O prefeito foi apresentar no dia 12 de outubro esse projeto e a sociedade estava lá se manifestando com cartazes, falando isso, né? Para 12 de outubro. 12 de outubro, não, 2 de setembro. Desculpa. Eu já tô lá no Dia das Crianças, né? Porque as crianças também vão ser afetadas com esse plano diretor. Nós estamos roubando o direito ao futuro, né? De uma cidade que faz bem, né? E a gente tem dito, e lá se expressou muito isso, né? E o prefeito apresentava o projeto a portas fechadas, literalmente, somente para os vereadores e vereadoras, numa convocação que foi feita às 9 da noite do dia anterior, né? Eu era a única vereadora da oposição, inclusive, imagino que por esse motivo os meus demais colegas não tivessem podido ir, mas a sociedade estava lá dizendo que esse é um plano de negócios e não um plano diretor. É um plano que, além de ser um plano de negócios, ele faz mal à saúde de Porto Alegre. Ele faz mal à saúde física e mental, porque ele não garante insolação com o debate, né, da verticalização. Vamos detalhar isso, Juliana. Por que ele faz mal? Por que é um plano de negócio? Por que ele faz mal à cidade? Digamos assim, quais são as perdas, por exemplo? Claro. Né? Objetivando que nós vamos ter. Eu vou detalhar a síntese que eu tenho feito, que é o seguinte: é um plano de negócios que faz mal à saúde, que negligencia a vida das 80 mil pessoas que vivem em áreas de risco e daquelas que vivem nos bairros mais atingidos pela enchente de 2024 e que acaba com qualquer perspectiva de preservação ambiental e preparação da cidade para a realidade de crise climática. Então, por que eu tenho falado isso? Plano de negócios, porque de fato ele é fundamentado a partir de uma concepção e de conceitos
ultraliberais, né? Vão além do neoliberalismo, né? Claro que a gente vive nos últimos anos, especialmente desde os fundos imobiliários, né, um processo que é internacional de financiarização da moradia, de colonização da terra. Isso não é novo, a gente tem aí, né, pesquisadores que falam muito disso. Aqui eu cito a Hermínia Maricato, a Raquel Ronick, que falam muito disso, né? E no nosso país, que vive a partir da lei de terras desde sempre, né? Um processo que institui o racismo ambiental, porque foi o povo negro e o povo indígena que foi alijado do acesso à terra, né, no nosso Brasil, e isso se expressa nas nossas cidades. A gente vai agudizando esse processo de exclusão e atendendo os interesses, hoje cada vez mais, da especulação imobiliária. Mas não só, eu até trouxe aqui alguns artigos que eu acho que elucidam muito bem isso no plano, essa fundamentação ultraliberal que ele tem. Né? O artigo 2º do plano diretor, ele vai dizer que a política urbana tem por finalidade promover a competitividade com vistas à prosperidade. Isso nós não falávamos antes. Não, né? com certeza não. O artigo 3º dos princípios fundamentais vai ter alguns dos princípios fundamentais que dizem: concertação entre os interesses públicos e privados, proteger as legítimas expectativas dos particulares, reconhecer e incentivar o papel das forças de mercado, promovendo investimentos privados. Isso é o que o prefeito mais falou na entrega. Inclusive, ele disse que hoje quem sustenta Porto Alegre é a construção civil e por isso tem que ser beneficiados nesse plano diretor. Por isso ele é um plano de negócios. As diretrizes de planejamento que estão lá no artigo 4º, elas também falam isso, né? Que a ordenação do parcelamento e uso e ocupação do solo em conformidade com a liberdade de iniciativa. Né? Que é preciso conciliar competitividade econômica e preservação ambiental. Quando que eles estão fazendo essa conciliação? Nós só estamos vendo, né, a devastação. Essa perspectiva, os próprios objetivos no artigo 8º vai falar que é preciso basear o planejamento urbano na economia urbana, potencializando suas formas de financiamento. Veja, eu e nós, na bancada do PT e da oposição, não somos contra um olhar que compreende que a economia urbana atravessa o nosso planejamento urbano. Pelo contrário, né, a gente tem discutido muito com o professor Fabian, da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, por exemplo, né, que é especialista na área. Não se trata disso. Se trata de submeter os interesses de uma maioria em um desenho urbano aos interesses de poucas forças do mercado. E de entregar a cidade, inclusive com transferência de recurso público para a iniciativa privada, para esses interesses, que é o que tem sido feito. Hoje não há uma relação de parceria público-privada, há uma relação de entrega do que é público para o setor privado. E isso se agudiza e se aprofunda com esse plano diretor, e por isso a gente fala que é um plano de negócio. Por que a gente fala que é um plano que faz mal à saúde de Porto Alegre? Porque quando a gente diz da verticalização, nós não estamos falando só de altura. É como o nosso ex-prefeito disse, é pobre reduzir o debate do adensamento a uma discussão somente de altura. O prefeito anda falando por aí, essa oposição só fala de altura, acha que o plano de diretor é só altura. Não é verdade. O que a gente está falando é que com a verticalização proposta nesse plano e que não foi discutida, vejam, em nenhuma oficina e conferência de revisão do plano diretor com a sociedade civil. Em nenhuma delas foi falado em proposta de construção de condomínios de edificações de 130 metros. Não foi falado, né? Só que quando tu fala da verticalização, tu tá falando da insolação, da iluminação, da ventilação, né? Da permeabilidade do solo, por óbvio, da infiltração da água. E uma cidade onde a população não tem acesso ao direito à luz solar na janela é uma cidade que vai agudizar os problemas de saúde mental. Essa é a verdade. Nós vivemos isso na pandemia. Vocês ficaram em casa na pandemia, né? Eu me mudei na pandemia porque o apartamento que eu morava não tinha luz solar em nenhuma das janelas. Eu tava enlouquecendo, né? E assim como eu imagino que muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de me mudar para um lugar onde eu passei a ter uma janela com luz solar. Isso é preservado por lei em outros países. O direito à luz na tua janela é preservado por lei. E aqui a prefeitura tá subvertendo
esse direito que a população deveria ter aos interesses de poucos. Então, por isso a gente fala que ele faz mal. Mas também faz mal porque, na verdade, nós vamos ter uma agudização do problema de transporte, né, de mobilidade urbana. Então, inclusive, a responsável técnica da Esmamus pelo plano, na audiência pública, falou que alargamento viário é coisa do passado. Então, eles vão adensar sem garantir que você que está nos escutando e que pega congestionamento na Ipiranga, na Bento Gonçalves, na Protásio Alves, todos os dias para ir para o trabalho, não vai pegar um congestionamento ainda pior. E quem pega o ônibus vai pegar o ônibus mais lotado. Porque esse plano também não fala na qualificação do transporte coletivo, na construção de outros modais, inclusive, na transição energética. Então, nós vamos agudizar um problema que já é real. Assim, Juliana, o que me ocorre é o seguinte, eu penso assim, bom, se tem um terreno baldio, ou não tem terreno baldio, tem uma casa, enfim, e aí tu constrói alguma coisa de 100 metros de altura ali, vai ter uma carga, por exemplo, uma exigência em termos de saneamento, que é muito maior do que a existente hoje, digamos, né? Isso foi pensado, isso está no plano? Isso não foi pensado e o mais importante de tudo... Esse é um dos elementos. Exato. Isso não foi pensado e o mais importante de tudo é que não há nenhum estudo técnico disponibilizado para a população nos relatórios diversos que foram protocolados que fundamentem com estudos a justificativa para esses novos parâmetros de adensamento. Tanto no que se refere à infraestrutura urbana, social, a drenagem urbana. Não há estudo sobre o impacto da enchente na drenagem, na infraestrutura da cidade, nessas regiões mais afetadas. Eu queria saber, tipo assim, que medida, por exemplo, digamos assim, a catástrofe de 2024 está considerada no eles dizem nos objetivos, e é uma grande falácia, que é a outra parte que eu trago, né? Eles, para sustentar esse projeto, eles apresentam dispositivos que são falaciosos, porque visivelmente eles não se expressam na realidade. Eu destaco os objetivos, né, para ser mais objetiva. Nos objetivos é dito no primeiro objetivo, e isso é uma alteração da minuta para o projeto, o ordenamento dos objetivos, em virtude do estudo técnico do Dr. Cláudio Ari, que aponta as inconsistências na minuta em relação ao que se refere, sobretudo, às áreas de risco, à emergência climática. Aí eles colocam como primeiro objetivo adaptar a cidade aos efeitos das mudanças climáticas e zerar as emissões de gases do efeito estufa. Mas a realidade é que esse plano, ele negligencia que nós vivemos em um estado de emergência climática. Não há mapeamento das áreas de riscos. Uma prova concreta e visível, né? E aproveitar esse momento para mais uma denúncia. Quer dizer, todo mundo que acompanhou as cheias aí, a enchente, viu como ficou a Zona Norte e etc. Bem, este governo agora autorizou, está permitindo o aterramento da várzea do Gravataí. Para construir o Eco Village. Mas eu imagino como é possível que quem viveu a enchente, quer dizer, toda aquela várzea do Gravataí, que fica ali da Avenida da Cis Brasil, até o aeroporto, até a área mais central da cidade, toda aquela área é uma área do rio. Aqui não é uma várzea. É uma várzea. Ela está dividida pela Freeway, ali pela 290, mas ela com qualquer chuva de inverno já começa a aparecer água ali. Normal, porque não tem problema. Ali é a sua várzea, a várzea do Gravataí vem aquilo ali. Então, aquela área é uma área que obrigatoriamente tem que ser protegida. Sim. Tem que ser garantida. Mas e agora, eu não sei se é irregular, não sei, mas se é irregular, tem que ter fiscalização. Não, coisa que também acabou na cidade, não tem mais. Eu também me identifiquei outro dia com a Secretaria do Meio Ambiente lá,
Estou aqui, sou Raul Ponte, estou falando aqui. Eu espero que vocês venham agora aqui presenciar a destruição que a Melnik está fazendo aqui de um bosque ali naquele terreno que era da Umbra. Ah, mas nós não temos mais fiscalização. Foi a resposta que o sujeito me deu. Não tem mais, o senhor liga para o 156. Eu vou ligar para o 156 para o cara passar por 3, 4 vias. Já foi o bosque aqui que está sendo retirado, né, dos fundos lá em cima da pedreira. E aonde era o hospital, de 10 mil metros quadrados, construído, público, de graça. Nem o Melo, nem o Leite assumiram. Aí o governo Bolsonaro e o patrimônio da União pôs à venda. Uhum. Estavam roubando as portas, roubando esquadria, estavam invadindo, catador, etc. Então, para proteger, como o governador não cumpre sua função, seu papel, como o prefeito não é responsável pela saúde da população, é melhor vender. Venderam por um terço. Posso pegar o gancho do nossos prefeitos sobre esse tema do Ecovillage, dessa área que está sendo aterrada? Mas tem nome? É um projeto, né? Ecovillage é um condomínio de alto padrão que será construído ali, nessa área que está sendo aterrada. Nós estamos fazendo essa denúncia desde o ano passado. Eu não era nem vereadora, era professora, milito lá no bairro Sarandi, nas cozinhas comunitárias, enfim, na associação que nós temos lá. E a gente já denunciava isso, inclusive para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, onde não havia sido discutido esse empreendimento. Eu fui lá um dia, fiquei lá no meio deles, aterrando, Mas olhando. ele já está aprovado, é isso? Não, ele já está sendo executado. Antes de se avançar. Exatamente. Agora, por que eu quero pegar esse gancho? Porque o plano diretor apresentado, ele autoriza construir nesta área. Mais do que está acontecendo, ele autoriza construir. E qual é a justificativa deles para autorizar? Nós estamos reconstruindo o sistema de proteção contra cheias, então a gente pode construir ali. Mas quem estuda e trata do tema da gestão de riscos e que está excluída desse plano diretor, sabe que um sistema de proteção é construído para proteger a cidade, mas sempre pensando que ele pode falhar. Como falhou em 2024. E se ele falhar, o que acontece com aquela população? Portanto, tu não podes autorizar a expansão de construção em estoques ambientais, em áreas de alto risco, que tu vai colocar tanto a infraestrutura quanto a população a um risco iminente. Então, é um absurdo essa autorização para construir nessa área. Da mesma forma que a autorização das maiores alturas, né, que são no centro histórico e no 4º distrito, vai na contramão do reconhecimento de que essas também são regiões de extrema vulnerabilidade e de alto risco à inundação. Então, os 3 bairros com maior risco e que foram os mais atingidos pela enchente em 2024 são aqueles que a prefeitura autoriza construções para atender os interesses da especulação imobiliária, em detrimento. É o 4º distrito e o Sarandi. Essa área da várzea, ela poderia ser, pensada, da várzea do Gravataí, pensada no plano diretor a partir de uma lógica de uma solução baseada na natureza para proteger aquela população. Pois é, tanto o prefeito quanto o nosso governador foram lá na Holanda, né? Conhecer aprender a colocar taco de areia. Esponja, né? Inclusive, tivemos a tragédia, né? Semana passada, que morreu o arquiteto chinês, que criou essa ideia. Qualquer cidadão. Mas, por exemplo, o Vicente Halber diz que nas gestões populares, né, já se trabalhava com esse conceito, né? Mas é evidente que ali sempre mais... Ali tinha, quem olha com atenção, até vê um certo cucuruto, uma certa pequena colina, bem no início, né? Que foi fechado, porque quando se chegou no governo lá, tinha um ponto de aterro de lixo.
Né? Então foi coberto, foi saneado, etc. E não, aqui não pode, porque quem mora no Maitá, quem mora naquela região ali, quer dizer, está numa cota praticamente do lago. Então é evidente que se a chuva ela vem com alguma intensidade e ela não tem um sistema de bombeamento, aquela região é inabitável. É inabitável porque a natureza, quer dizer, é da natureza do rio Gravataí aquela várzea. Não pode ser apropriado pela cidade. É a mesma coisa da região lá do extremo sul. Né? Quando a gente brigava e tentava mostrar no orçamento participativo para as pessoas que lutavam por moradia, né? Queriam moradia e que queriam ocupar, né? Regiões ali do Salso, da região que é uma bacia enorme, a bacia do Salso é enorme, mas toda ela é praticamente a cota do lago. Uhum. Então, que se sobe o lago, a gravidade se foi e a água fica e sobe. Né? E a gente mostra, olha, né, o famoso túnel verde que a população queria ocupar lá no Salso. Pessoal, aqui não dá, aqui vocês vão ficar com água no joelho, numa chuva forte. Então, esse é o papel de um poder público. Né? É de mostrar para as pessoas. E não é que não tem onde morar. Porto Alegre, o censo, planejamento é isso, é conhecer em primeiro lugar a cidade, é conhecer o objeto que você está estudando ou trabalhando. O censo declarou, alto e bom som, de que Porto Alegre tem 100 mil domicílios desocupados. Em Porto Alegre. 20 mil ocupados ocasionalmente. A população diminuiu proporcionalmente e em números absolutos. Uhum. E o que tem isso nesse plano apresentado? Essa é a cidade real. A cidade real é que hoje tem 100 mil domicílios que poderiam estar ocupados. O déficit habitacional da cidade é menor que esse. Logo aí, não faz sentido investir em construção civil. Não é. Também tem um investimento, mas em outra direção. Uhum. Você imagine construir um negócio na orla, né? Porque também o plano mistura situações completamente diferentes. O centro histórico, o 4º distrito e a orla, que assim é uma terra de Deus. Como se a orla, né? A orla vai daqui a Ulami, essa. Então, o problema não é atrapalhar a construção. Não, eu posso fazer um espigão, né? Ou eu posso fazer, por exemplo, a reforma que está sendo feita no antigo Hospital dos Ferroviários, projeto no tempo que existia ferrovia, que esses governos acabaram também com as ferrovias, né? Achando que é coisa atrasada, coisa do século XVIII, XIX, as ferrovias é um atraso. Né? Daí a China para mostrar, né? Que é uma... Ali o que fizeram? O prédio está gerando 40, 50 apartamentos. Um prédio abandonado, um prédio na área histórica da cidade. Mas tem dezenas de prédios públicos e privados abandonados no centro da cidade. Alguns ocupados. Então, a construção civil, ela pode fazer um novo ou pode reciclar um prédio desses e garantir vida, garantir permanência, garantir constância. Hoje você pega ali a coitada da Praça da Alfândega, depois das 6 da tarde é um deserto. Né? Uma das praças mais importantes, mais bonitas da cidade, com todo aquele... Viram até arriscado. O cara não se anima a andar de noite ali, porque tal é o vazio. Né? Ora, isto é uma política de densificar, mas naquilo que já está construído, nós não podemos ficar demolindo.
A coisa que mais me deixou assim doente durante um período, e não foi por falta de telefonema, não foi por falta de falar direto com o prefeito, eu falei pessoalmente com ele sobre isso, destruiu um hospital de 10 mil metros quadrados quando todo o Conselho de Saúde estava dizendo que nós precisamos de ambulatório, precisamos de atendimento, todo mundo, a imprensa toda dizendo que está faltando. E aí você permite que um hospital público só estava na mão do governo federal, mas que também não tinha interesse, ele não ia fazer com o Bolsonaro, com quem fosse. Não ia fazer diferença para o governo federal se o Estado e a União cumprisse o seu papel dentro do SUS, que era assumir o hospital, ponto. O gerenciamento do SUS é do município. Município, isso também é plano diretor. Isso também é pensar a cidade, né? É pensar a cidade nos seus serviços públicos básicos. O triângulo lá né, que bifurca Assis Brasília e Baltazar em direção a Alvorada e Cachoeirinha, Gravataí, etc. Aquele triângulo não foi feito para ser um belo terminal. Não, aquilo estava pensado para mudar completamente o sistema de transporte, racionalizar o sistema de transporte, garantir transporte mais rápido para o centro, garantir para quem quisesse vir pelo corredor, para quem quisesse vir por fora, saindo lá pela Sertório e vir com 2, 3 paradas como um rápido até o centro, com passagem integrada, com bilhete integrado. Hoje, essa é irracionalidade. Os ônibus intermunicipais vêm batendo o banco, né? Como dizem os motoristas e cobradores, vêm batendo o banco vazio. E as pessoas não podem pegar o ônibus porque não é de Porto Alegre, né? Como se a região metropolitana fosse do prefeito A, do prefeito B. Pura falta de planejamento, é uma irracionalidade. A incompetência e a irracionalidade desses governos é um negócio espantoso. Eu acho que, Juliano, o que o Raul traz, né, coloca bem, assim, 2 visões de cidade, né? E eu lembro que Porto Alegre já foi, assim, referência nesse debate do direito à cidade, né? Lá na década de 90, quantos debates em relação a isso a gente teve e quantas pessoas importantes, né, que fizeram esse debate. E o que tu traz, né, o plano diretor é um plano de negócios. E o plano diretor que nós temos e que foi construído era um plano para as pessoas. Justamente de Exato. as pessoas terem o direito, né, de Exato. viver a cidade. Exato. E eu acho muito importante... Só completar com uma linha. Ela falou, não, o atual dizia 9 metas. Primeira, cidade com gestão democrática. Segunda, cidade descentralizada. Terceira, cidade que combate as desigualdades e a exclusão social. Os 3 primeiros. É uma diferença de concepção, né? E eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem. E é do jogo político que a gente debata em eleições projetos de cidade, a quem perde, a quem ganha, e que um programa político vencedor possa se apresentar, desde que ele tenha de fato apresentado todos os seus fundamentos e respeitando os princípios que vão para além, né? E a gente tem na lei orgânica do município o princípio da gestão democrática. E isso pressupõe um debate com a cidade real, quando a gente disputa o futuro da cidade. E a gente tem falado disputa do futuro da cidade porque são 2 concepções e eu não acredito que haja uma maioria em Porto Alegre que defenda a concepção que se expressa nesse plano de negócios, que eles chamam de plano diretor. Porque eu tenho conversado muito, inclusive com associações de setores vinculados à base social do campo que hoje governa a cidade e que não querem esse plano diretor,
que me procuram e dizem, tu é contra ou a favor? Porque eu sou contra, né? As pessoas chegam a ficar na dúvida assim, mama, eu não votei em ti e eu tô na mesma posição que tu, né? Porque as pessoas não querem perder a caracterização dos seus bairros. Eu falo aqui, por exemplo, dos bairros que são fundamentados a partir do conceito de cidade de jardins, né? Vou dar o exemplo do Três Figueiras e do Chácara das Pedras, que o projeto do plano diretor apresentado descaracteriza esses bairros. Essas O populações... que vai acontecer lá? A autorização da verticalização. Né? As pessoas foram morar em bairros residenciais, com arborização, com uma outra estrutura, casas, né? com Muitas casas, né? E elas vão perder o sol na janela, né? Elas vão ter um monte de carro circulando, ela vai perder a paisagem. Paisagem é memória, faz parte da produção de existência das pessoas na cidade. E isso vai se perder. Aquelas pessoas não consideram esse plano um bom plano, né? Então, eu acho que está em disputa dois conceitos de cidade, onde um deles está, inclusive, se sobrepondo aos interesses da maioria, não somente a maioria historicamente excluída, mas a maioria, inclusive, que poderia sustentar o atual governo. E eu acho que isso é muito grave, porque há um cerceamento do diálogo, da participação social. Mas eu queria dialogar com o que o nosso ex-prefeito falou aqui sobre a questão da moradia e dos vazios urbanos, porque uma das justificativas que a prefeitura tem feito, e dos agentes do mercado também, esses dias eu fui debater com o CEO de uma incorporadora, é que esse plano ele vai reduzir o custo de moradia. E isso não é verdade. Esse plano, ele na verdade propõe um adensamento construtivo. Ele vai reduzir o custo de produção, o custo de construção. O custo para a empreiteira diminui, mas o custo para ti que vai comprar não vai diminuir. E é isso que a gente precisa explicar para as pessoas, porque é uma mentira o que está no plano diretor. E isso está expresso aqui, é uma das falácias, quando eles dizem que o plano tem como objetivo reduzir o custo de moradia. O metro quadrado em Porto Alegre só tem aumentado o seu custo. Ou seja, então o que vai aumentar é o lucro? Exato, vai aumentar o lucro. Diminui o custo de produção, mas mantém o preço e aumenta, porque vocês já viram qual é o valor desses imóveis que eles estão anunciando, porque o meu Instagram não para de aparecer publicidade de novos empreendimentos, porque eu discuto esse tema todo o tempo, então aparece o tempo inteiro, né? E esses imóveis que estão sendo construídos, que se propõem construir, eles não são para morar, eles são para rentabilizar. Isso a gente precisa explicar para a população. Não é moradia. Exato, não vai reduzir custo de moradia, não vai reduzir déficit habitacional, vai aumentar o lucro, porque vai reduzir o custo de produção e vai aumentar os vazios urbanos, porque uma cidade que entrega a sua lógica para a lógica da construção, para rentabilizar, que é isso que nós temos aqui, ela cria um processo, a partir da financiarização, de expulsão, inclusive das classes médias. Isso a gente já vê em cidades europeias, né? A financiarização, ela faz com que boa parte da população não consiga viver nas áreas que hoje vive. Vai gerando um vazio que aumenta a insegurança. Então é isso que vai acontecer com a nossa cidade. A cidade do futuro é essa que eles estão propondo. Agora tem um empreendimento, não sei se tu viste, Raul, eu fiquei apavorada. Gente, fiquei realmente chocada. Tem um empreendimento ali na Demétrio na beira da orla, né? Que nasceu muito rápido. Eu vi primeiro o terreno e pensei, droga, vem mais um espigão aqui. E aí agora já tá lá, desenvolvendo tudo, a fachada lá do Demetri Rio, é o nome. O projeto é um projeto que modifica toda a paisagem daquele lugar, um projeto que intervém na nossa orla, na orla que é da cidade, que é da população, e que a primeira unidade já foi toda vendida. Em instantes, Isso 70% dela para um mesmo dono, Kátia. Um mesmo dono comprou 70% das unidades da primeira unidade. E esse dono é um investidor de São Paulo que investe para Airbnb. É uma gestão de Airbnb. Então, é para isso
que está sendo entregue à nossa cidade. Vocês já devem ter recebido aquele. Se você tem 39 mil reais, não passe esse vídeo é para você. Você pode comprar um apartamento na Orla, na beira do Guaíba, para rentabilizar entre 4 e 5 mil reais. É para isso. É para esses interesses que a cidade está sendo entregue. Não é para gente. Não é para o povo. Não é para moradia, porque não tem uma frase sobre como garantir a habitação social, como o Raul estava falando. Qualquer empreendimento desses que seriam possíveis, icônicos, né, com 30 andares, 40 andares, etc e tal, quer dizer, o custo de manutenção disto, né, é proibitivo para a média salarial das pessoas. Exato. Como é que tu vai pagar um condomínio de 2, 3 mil ou até mais, né? Quando tem ali no tal tá? Nesse absurdo ali, onde era o Jockey, parte do Jockey foi entregue. Tem ondas. Uma praia dentro do condomínio. Dá para fazer surf? Tu imagina para mexer as águas, os motores. E quem é que paga isso? E apartamentos de milhões, né? Exatamente. Sim, o padrão de esses ali, perto onde eu moro, é 3,5, que estão sendo 3,5. Num país que o salário mínimo é 1.500. Então, é evidente que as pessoas não vão ter condições. Agora, a qualidade também importa da construção. Isso que vocês estavam falando, né? De que esse plano corrigiu dos anteriores, era a possibilidade de fazer grandes prédios e, ao mesmo tempo, um colado no outro, formando verdadeiras muralhas, onde não tem sol, não tem vento, não tem... Você muda completamente, né, o meio ambiente. Então, o plano, o que ele corrigiu? Obrigou as construções terem insolação, terem aeração, terem espaços entre um e outro que garante privacidade, que garante qualidade de vida, que você tem prazer de estar em casa. Agora, quem mora num prédio, como ela disse, que não tem sol, que tu abre a janela e dá numa empena inteira... Né? Quer dizer... O que me parece isso, eu não sei se é verdadeiro ou não, porque esse modelo é um modelo que a gente vê na cidade, algumas cidades praianas, né? Camboriú, Itapema e tal. É um negócio assim, é um número geral e um salve-se quem puder. Exatamente. E o que me chama imensamente atenção é isso que vocês estão falando, que assim, por exemplo, a gente tem a oportunidade de ver no auge do verão, tipo fevereiro e tal, a gente olha vários edifícios, por exemplo, em Itapema, acredito que eu também. Em Santa Catarina. Não, a gente olha aquele edifício com 15, 20 andares na temporada de veraneio. Então, todas as janelas com luz apagada. E tu tem uma janela com luz acesa. O que é isso? Né? Não é nem aluguel de temporada. Eu acho que é outra coisa. E às 3 horas da tarde terminou o sol na praia. Eu acho que é uma coisa interessante quando tu fala isso, e o Raul tava falando dessas alterações, né? Esse plano tem uma coisa que a professora da URGS e co-presidenta do IAB falou esses tempos numa entrevista que a gente estava junto, me chamou muito a atenção, né? A Clarice. Esse plano... ele está sendo revisado, é o primeiro plano diretor, primeira revisão do plano diretor que acontece depois dessa tomada dos fundos imobiliários. E a gente precisa tentar pro efeito que isso produz, porque este poder econômico do capital imobiliário, ele tem tomado conta das cidades. E aí parece que é um blá 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 quando a gente fala e vai discutir, principalmente com parte do setor da direita e da extrema direita, que
não estuda, né? Porque eu não tenho problema de ter posição diferente, né? Mas acho que as pessoas têm que pelo menos estudar pra não falar besteira. E eles acham que isso não existe, mas, gente, tu olha... Esses exemplos que tu trouxe agora, Itapema, Camboriú, tu olha a cidade... E vem dos Estados Unidos. Que vem, exato, e tá nos tomando, e a gente tá virando isso, e eles querem nos entregar pra isso. Porque essas forças, elas têm um poder gigante, né? Então isso é muito grave. E eu queria só destacar outras duas coisas, gente, que eu acho que não podem passar batido, porque a gente vive num momento onde o debate da crise climática, o debate sobre a relação meio ambiente e desenvolvimento urbano, ela precisava ser colocada em outro patamar. Nós vivemos a maior tragédia climática da nossa história e isso está sendo desconsiderado nesse plano, e a gente tem denunciado isso desde o primeiro momento pelo seguinte: Porto Alegre está elaborando 4 planos. Eu não vou saber falar o nome de todos, porque eles não estão sendo divulgados, talvez vocês nem conheçam todos. Tem o Plano de Ação Climática, que já foi apresentado, o PLAC. Tem o Plano Municipal de Redução de Riscos, que é o que eu me apropriei um pouco mais, porque é uma proposição do governo federal, financiado com recursos do governo Lula, né, construído aqui em parceria com o DEMAB. Tem o Plano de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais, PPMD, que ninguém sabe nada sobre ele. Tem o Plano das Ilhas. E tem mais um da Defesa Civil, são 5, e eu esqueci o nome desse outro, que são vários. Ninguém sabe, ninguém acessa, né? E todos eles não conversam um com o outro. E todos eles não estão no plano diretor. Mas, sobretudo, o Plano Municipal de Redução de Riscos, que vai ser entregue no final do ano, que foi entregue um primeiro produto agora, ele não está considerado nesse plano diretor. Por isso que a gente tem denunciado que o plano diretor exclui a política de gestão de riscos, porque para tu ter política de gestão de riscos, tu precisa ter um mapeamento detalhado das áreas de alto risco, que são aquelas com maior vulnerabilidade, iminência, né, de um risco ou de inundação ou de movimento de massas, e tu precisa, a partir disso, construir um conjunto de dispositivos, inclusive de sinaléticas, de rotas de evacuação, né? Tu precisa ter protocolos de emergência que advêm disso, e isso tem que estar expresso no plano diretor. Nosso plano diretor deveria estar discutindo, se ele considerasse a crise climática, que nós vivemos em estado de emergência climática, ele estaria, primeiro, se chamaria Plano de Desenvolvimento Urbano Ambiental Climático, né? Ele traria o paradigma, né, da questão climática para sua estrutura central. Segundo, ele proporia áreas de transição climática, que o professor Rualdo tem falado muito, né? Que seria, inclusive, a gente reconhecer que tem regiões que precisam... não só de sinalética específica para contextos, né, de possível inundação, de deslizamento de massa, mas a gente precisaria ter também áreas que não podem ser construídas, que vão se transformar em soluções baseadas na natureza. E tudo isso está fora do plano. Então, ele exclui a gestão de riscos. Isso é uma negligência, né, com a população. E a outra coisa é que a gente tem um plano diretor que, do ponto de vista ambiental, silencia sobre os 16 arroios e 27 subbacias da cidade. Não dialoga com a gestão das águas. E nós vivemos um momento onde os nossos arroios foram transformados em valões, né? A população perdeu aquela perspectiva que nós tínhamos na administração popular do DEMAI, do arroio não é valão, né? Da relação com o arroio. Ele não fala disso. Ele não incluiu aqui os corredores ecológicos, que foi uma proposta aprovada nas conferências pela sociedade civil. Ele autoriza construir em áreas de preservação. Ele promove, inclusive, em certa medida, o processo que a gente já vê de devastação das florestas urbanas. Então é muito grave. Porque isso é a vida do futuro. Né, que está sendo colocado em xeque com esses interesses do presente. Então eu acho que isso também precisa ser destacado, porque é o debate da entrega da cidade para os interesses do mercado, é a devastação ambiental. Eu tenho colegas que falaram,
né, que querem fazer o PL da devastação em Porto Alegre pelo plano diretor. Tenho colegas que falaram que precisam resolver o problema do teu bairro, do bairro Petrópolis. É no bairro Petrópolis que tu mora, né? No Rio Branco. Mas falaram, precisamos resolver o problema do bairro Petrópolis. Precisamos acabar com essa coisa. Patrimônio cultural, esse negócio tem que acabar, né? Queremos entregar tudo da cidade. Então, isso é muito grave. Respeito a um zoneamento, né, que permita garantir condições boas em relação ao meio ambiente, em relação à história e à cultura e à arquitetura. E senão, você transforma o quê? Quer dizer, uma padronização de vidro fumê, de estrutura metálica, como o suprassumo do modernismo. E depois, quem é que aguenta o calor lá dentro? Tem que ter um sistema caríssimo de Ar-condicionado. Conta de luz. Então, esse zoneamento, ele também, o problema das alturas não é só o icônico, como eles gostam de chamar, né? Que é um colonialismo cultural, mas é problema de que a cada zona tem um padrão médio que tem que ser observado. É isso. Tem que ser observado. Que a rua que eu moro, do Lauro de Oliveira, em frente ao Colégio Americano, eu tô lá, fui morar lá há 12 anos. Na frente do Colégio Americano só tinha esse prédio, que são 7 andares, onde eu moro, e todos eram casas. Hoje, sobrou a casa só da Ana e do Giba. Então ali... Resistindo. O Giba e a Ana Azevedo moram numa casa, resistem. Todas as outras Lembra já até aquele foram... desenho animado, né? Bem, todos são prédios enormes, prédios um ao lado do outro. Graças a isso aqui, respeitando alguma separação, porque senão seria um colado no outro. Não teria mais uma muralha, como tem a Borges de Medeiros, como tem a Duque. Sim. Imagina colocar ao lado do Museu Júlio de Castilhos um prédio com mais de 30 andares, ou não sei quantos andares, estava previsto, 40 andares, numa rua como é esta que eu moro, que a Lauro de Oliveira acessa a rua de baixo por uma travessa que não passam 3 carros. Não passam 3 carros juntos. É uma travessinha de acesso, uma travessa de acesso. Ali a prefeitura autorizou este projeto, demolir um hospital, que era um hospital para toda a cidade. Ali tem construíram, já está no 16º, 17º andar, mais 3 de garagem para baixo. Nossa. Num buracão que fizeram lá, aproveitando a pedreira e o desnível da pedreira que existia antes. Né? Um negócio completamente absurdo. Como é que vai ficar o esgotamento cloacal? O esgotamento... É uma rua tão antiga, porque só tinha ali casa e o Colégio Americano, que eu acho que a canalização ali ainda é de amianto. Nossa. A rua não tem esgoto, porque era uma ruazinha que... Sim. Né, pequena. De casas também, né? Não tem esgoto pluvial. Não tem. Aí você bota um negócio desse tamanho... Então, a ausência absoluta assim, de racionalidade, é um problema de racionalidade, porque a ausência do debate, da democracia, né, ela gera isso. E essa O nosso ausência, tempo já acabou. Deixa eu só fazer uma denúncia. Essa ausência, ela não tá só no processo administrativo, ela chegou agora. No processo legislativo, eu preciso denunciar que o Fórum de Entidades foi publicado o edital
vou tentar lembrar, na sexta-feira da semana anterior, com inscrições entre os dias 22 e o dia 29, com várias restrições à participação. Fórum de Entidades, publicado edital pela presidente, comandante Nádia, restringindo a participação da sociedade civil, violando o princípio da auto-organização, onde já se apresenta um calendário que acaba em novembro, com reuniões quintas e sextas pela manhã, com um debate por tema, sem discutir a lei de uso e ocupação do solo. Então, são várias irregularidades, restrições, atropelo, autoritarismo, mas principalmente o cerceamento da participação social agora também no processo legislativo. A gente precisa denunciar e queremos pedir para vocês também ajudarem a ecoar esse tema, porque é muito grave o que vai começar a acontecer agora também no processo legislativo. A oposição já foi excluída e agora também o Fórum de Entidades ser construído dessa forma é para que as vozes da cidade não sejam ouvidas. Muito bem. Quero agradecer muito a participação do nosso prefeito, Raul Ponte, nossa vereadora, Juliana de Souza. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E esse é um Parabéns. debate fundamental, né? Que a gente vai estar aí também, com certeza, trazendo mais elementos pelo Brasil de Fato. Também quero agradecer a você que nos acompanhou em mais esse episódio do podcast De Fato e aquele merchandising, né, de todos os programas. Contamos com a colaboração de vocês para continuarmos a fazer esse trabalho fundamental que o Brasil de Fato faz, essa comunicação popular, essa comunicação comprometida com a classe trabalhadora e com a construção de um outro mundo, de uma outra cidade, de uma outra humanidade. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o que você puder. Também lembrando que se você tiver um recado para a gente, uma sugestão de pauta, um feedback, pode entrar em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.